local, Igreja de Cristo. Há muita confusão, apesar da Bíblia ser tão clara, apesar da Bíblia estar pronta. Não deveríamos fazer qualquer confusão. Jesus Cristo organizou, aliás, fundou e organizou uma igreja aqui na terra, em Jerusalém. Em Mateus capítulo 16 fala disso, e em Mateus capítulo 18 fala disso também, e mais, com detalhes, o relacionamento entre os membros da igreja. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus também falou sobre esta relação, esse relacionamento eclesiástico ou fraternal que há na igreja, a finalidade da igreja. A igreja seria como que, aliás, ela é considerada assim, ela é chamada na Bíblia de corpo de Cristo. Ela é o esteio e firmeza da verdade. A igreja é um grupo de pessoas, como aquele grupo de Atos capítulo 1, que está depois da ascensão de Jesus, lá no capítulo 1, depois do versículo 10, até o final do capítulo. Logo depois vem o Pentecostes, mas no capítulo 1 ainda aparece a comunidade ou o grupo, ou a Igreja de Cristo, um número mais ou menos de 120 pessoas. É interessante notar que a Igreja de Cristo, ela é una, ela não é um grupo de igrejas com uma sede, ela é única. O corpo é exatamente aquele grupo que se define num determinado lugar. Quando nós temos o Apocalipse mencionando assim, vamos dizer, diretamente, 7 igrejas, logicamente com a ideia de fazer entender que todas deveriam observar essas orientações, esses ensinamentos, mostra que cada uma é uma. Tanto que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, foi endereçado a cada uma delas, com uma carta específica para cada uma, porém o mesmo livro. Todas receberam o mesmo livro, ainda que uma carta fosse diferente da outra, para provar que cada igreja é uma. Em Atos 15, nós temos a igreja de Antioquia pedindo ajuda à igreja de Jerusalém, com uma independência e democracia extraordinárias. Então a igreja de Cristo não é uma igreja a não ser visível e local. A Igreja Universal, a reunião de todos os crentes, não. Há outras figuras na Bíblia para essa concepção de todo mundo que crê em Cristo, tanto os que morreram quanto os que estão vivos. A Igreja de Cristo não é esta coisa assim ampla, ela é restrita, ela foi criada para ser restrita, e ela não é uma no mundo, são várias. Note bem, várias unidades ou várias igrejas com o mesmo perfil. Não é cada um que junta um grupo de pessoas e faz uma igreja. Não é assim. Todas devem ser derivadas daquela de Cristo. Claro que não são. Nós temos aí igrejas que são completamente contrárias a Cristo, porque fazem tudo ao contrário. Então é importante observar isso. Igreja não é regional, igreja não é mundial, igreja é local. Até porque a gente costuma atribuir à igreja, pelo Novo Testamento, a sua função e a sua missão. E só é possível cumprir função e missão se ela for com essas características de uma comunidade local. Por exemplo, a igreja vai batizar alguém. Ela que batiza, ela que autoriza o batismo. Como é que ela vai fazer isso? Se ela for regional, se ela for universal, ela precisa ser local. Aquela pessoa precisa ser conhecida das outras pessoas. Ela vai ser aprovada para ser batizada. O serviço da ceia. A ceia é um memorial de Cristo e é para ser observado até que ele volte. E é observado por quem? Pela comunidade universal? Pela comunidade regional? Não, local. Onde há comunhão, onde as pessoas fazem coisas em comum, onde as pessoas se conhecem e se amam. Todos conhecerão que somos discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Então é importante isso. Para de pensar de maneira aleatória. Comece a pensar de maneira bíblica. Você tem que amar esses irmãos que estão aí na sua comunidade
como o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. E onde quer que haja uma igreja assim, pode dizer que é o corpo de Cristo. Não é que Cristo tem muitos corpos, não. A figura de corpo é exatamente pela afinidade entre aquele grupo e a cabeça, que é Jesus Cristo. Aquele que governa, aquele que manda, aquele que mostra como é para ser. Certamente isto configura uma igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje, apesar de milhões delas não serem de Cristo.